Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho de astrologia hoje do tão temido eclipse. Será que vamos mesmo para o abismo ou só vamos ficar ali nos equilibrando na corda bamba desse abismo? A escolha sempre está nas nossas mãos, né? Quando a gente fala em escolhas coletivas, a coisa complica um pouquinho mais. Mas vamos lá. A gente tem muito do que tratar hoje, né? E vamos começando falando, né, do que é o eclipse. A gente tem ouvido muitas coisas a respeito do eclipse, sempre tem um certo temor, né, com relação ao que são os eclipses. É claro, na antiguidade, quando eles aconteciam, era um sinal de ser sinal de catástrofes, uma série de coisas. De repente, né, escurecia tudo, a lua passava na frente do sol, fazendo aquela, muitas vezes, como esse é um eclipse híbrido, né, ele é total, né, e ao mesmo tempo é anular, né. Isso sempre causou muito espanto. Anular porque fica, né, em alguns lugares você vai ver uma auréola, né, em volta da lua que vai se colocar na frente do sol. Bom, eu não vou entrar com vocês em detalhes técnicos com relação à astronomia, mas enfim, eu fico imaginando o impacto que isso não causava nas civilizações mais antigas. Por quê? Afinal de contas, né, era uma escuridão repentina, né? O sol é engolido por alguma coisa. Bom, em termos analíticos, psicológicos, hoje em dia, a gente tem uma visão bastante diferente do que é um eclipse. O eclipse, na verdade, apesar de existir essa atmosfera de temor e tudo mais, ele é um momento de concentração, né? Principalmente nesse caso, que é uma lua nova, em que é a lua que passa na frente do sol. A gente tem duas energias aí muito fortes em conjunto, como toda lua nova. E junto com isso também os nodos, né? O nó do norte vai estar bastante próximo desse eclipse, dessa conjunção de Sol e Lua. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar aqui, eu tive que fazer uma seleção para a gente não ficar falando eternamente aqui. Mas eu acho que primeiro eu queria frisar isso, né? Que um eclipse, ele fala de precipitação. Não que a gente vai se tornar precipitado, mas as coisas se precipitam. Aquilo que estava já anunciado e que vinha caminhando acaba de alguma forma acontecendo. Ou para o bem ou para o mal. Ou porque surge e se afirma, ou porque se abandona, né? E se deixa para lá. Então o eclipse, ele é um momento assim que a gente vê as coisas muito fortemente. Tá? Principalmente esse que é um eclipse solar, em que a gente vai ter a lua na frente do sol, a lua se colocando meio que assim, vai mais fundo nisso, pensa um pouco mais, né? O que isso te emociona, como isso te cai, né? Porque o sol é sempre o propósito, aquilo que eu busco na vida, aquilo que eu quero, aquilo que eu me determino. Um eclipse, né, mais a lua passando na frente do sol, né, a lua ela é a tua alma, né, ela é aquilo que mexe com você de uma forma que nem sempre é muito consciente, né. Então, quando a gente vê um eclipse acontecendo, é um momento de realmente a gente olhar pelo buraco da fechadura, saber quem é o observador que está dentro de cada um de nós, né? Essa roubada de luz aí, né? É como se a gente buscasse mais o nosso inconsciente, né? A gente tivesse um acesso maior a esse inconsciente e pudesse aí descobrir exatamente quem somos nós, né? O que a gente está trazendo de... Enfim, se esse propósito que a gente se propôs é realmente o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer. E falando em pode, não pode, né? Uma outra coisa que esse eclipse traz de uma forma profundamente incrível, forte, avassaladora, é a presença de Plutão. Plutão quadrando, né, justamente os nodos norte e sul, que fazem parte desse processo do eclipse. E aí? Bom, Plutão, gente, vamos combinar que ele não é muito agradável. O Plutão, ele é meio duro, sórdido, né? E ele nos despe de qualquer justificativa que a gente queira dar. Né, o tudo ou nada, o da Odécia, é um pouco por aí o Plutão. E no caso específico do Plutão, como a gente tem nesse momento, né,
é interessante, porque tem várias coisas astronomicamente, astrologicamente, que vão montar esse meu pensamento aí, como de vários outros, acredito, astrólogos, né? O Plutão, ele está no grau 0 de Aquário. O que aconteceu no grau 0 de Aquário, né? Aconteceu justamente a conjunção Júpiter e Saturno em signos de ar, coisa que não acontecia há mais de 200 anos, enfim, aquelas coisas todas. Não 200 anos que teve um em Libra, mas não vamos entrar por essa vereda aí não. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vinha tendo conjunções de Júpiter e Saturno em signos de terra, né? E aí a gente vai ver várias coisas acontecendo, a questão do capitalismo se consolidando e uma série de coisas, o importante era ter e tudo mais. E agora a gente está tendo conjunções, né, nos signos de ar. Isso muda totalmente a atmosfera, o clima das coisas. Agora não é mais o que eu tenho, mas é o que eu penso, né? É como eu me comunico, porque tudo isso é ar, né? E a gente vai ter esses 800 anos aí nesses signos de ar, né? 200 anos, perdão, né? 240 anos nos signos de ar, aí. Bem, no caso de Plutão, então, quando Saturno e Júpiter posaram ali no 0 grau de Áries, né? No 0 grau de Aquário, tá? Eles anunciam, né? Júpiter e Saturno são os construtores de mundos, né? Os construtores da história. Eles anunciam um novo tempo, tá? E agora Plutão passa ali. Então, todo aquele encontro de Júpiter e Saturno que foi tão festejado, né? No final de 2021, né? Agora está sendo questionado por Plutão. E aí, né? Será que é isso mesmo? Será que esse novo tempo traz o novo? Né? Será que esse novo tempo vai ser mais airoso? Bom, Plutão também, ao mesmo tempo, ele já faz uma caminhada aí desse finalzinho, né? Ele estava no final de Capricórnio, entrou em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio, ele depois vem em Aquário, volta a Capricórnio, depois é que ele entra em Aquário e vai direto. Isso daí é o que a gente está vendo, que é a luta entre o novo e o velho. Coisa que não a famosa era de Aquário que a gente tanto espera e que já está aí no seu, né, na sua entrada monumental, ela traz um pouco de apocalipse também, isso daí. Não é à toa que eu coloquei no vídeo, né, essa coisa da gente estar caminhando na beira do abismo, né, podendo entrar em cheio no apocalipse, né. O Plutão, nessa briga dele entre o velho e o novo, né, trazendo um pouco dessa discussão, eu acho que o que fica mais claro é que a questão não é ser velho ou ser novo, porque existe muito lixo também naquilo que é novo, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente das tecnologias que a gente está vendo que tem o seu lado B, né? E que não é tão agradável. Então, por exemplo, os jogos, né? A inteligência artificial, as moedas, criptomoedas, uma série de coisas que foram acontecendo e que prenunciam esse mundo novo e tudo mais, e que às vezes dá ruim, né? Então, a gente tem visto várias questões com relação às mídias sociais do modo geral, a gente, né, as fake news, a questão mesmo que eu falei da oscilação da economia, das criptomoedas, a gente está vendo também, né, a própria crise climática aí acontecendo de uma forma bastante forte, né? E a gente tem que pensar que criptomoedas e outras coisas, tanto a própria inteligência artificial, demandam muita energia também. E isso como é que fica nessa questão desse desafio climático e nesse desafio de recursos que a gente tem no planeta atualmente. Então, Plutão, ele é apocalíptico, entendeu? Ele vem, né, trazendo pra gente encosta a gente na parede de tal maneira, né, que se você titubear, você pula no abismo, né? Então você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com Plutão, principalmente quando ele vem controlando os nodos, né? Que é o que entra, o que sai, aquilo que é novidade, aquilo que é metabolizado, aquilo que eu vou conhecer como novo e aquilo que para mim já tem, né, um metabolismo aí por trás, aquilo que eu já metabolizei, aquilo que eu já conheço, aquilo que é meu background, minha bagagem. Então, é isso tudo que está em jogo aí. Será que tudo que veio com Saturno passando por Aquário, né, Júpiter e Saturno se encontrando em Aquário, será que tudo isso daí veio para ficar? Ou será que algumas elaborações a gente vai ter que fazer nesse propósito aí, tá? Então,
A mesma coisa é isso, a gente joga tudo que é velho no lixo, quer dizer, joga a criança com a água, né, do banho também no lixo. Não, né? Então tem algumas coisas que precisam ser preservadas e outras tantas que tem que literalmente desaparecer, né? E ao mesmo tempo, não é tudo que a gente recebe que a gente vai receber e tá tudo bem, e é futuro, e é maravilha. Não, tem coisas que a gente tem que repensar, né? Então acho que esse é o grande aprendizado do momento. Esse eclipse marca bem isso. A gente vai ter que aprender a viver na beira do abismo, tentando contornar os obstáculos, tentando não cair nesse abismo. E isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, a gente não está, porque se a gente continuar o mundo vai acabar. Não, gente, olha, a gente está na portinha disso acontecer. A gente tem uma guerra que a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Ou melhor, a gente já sabe que está acontecendo, mas a gente não sabe o que pode suceder, né? Plutão tem muito a ver com explosão nuclear, né? Plutão é o átomo, é a coisa mais mínima, né? Energia mais, né? Mais microenergias, vamos dizer assim, e potentes, né? Então, tudo isso daí tá nesse bolo, né? A gente está vendo a própria política internacional do Brasil, tem coisas que a gente acha, maravilha, tem outras que a gente fica meio apreensivo do que vai ser. Tudo vai mudar. E muito rapidamente, porque não se esqueçam que Urano também faz das suas em Aquário. E ele e Mercúrio também fazem uma dupla nesse mapa aqui, bem arriscada, bem impaciente, bem irritável, principalmente no dia seguinte ao eclipse, que acontece no dia 20, que esqueci de falar, né? No dia 21, a gente já tem Mercúrio retrógrado, mas a Lua passa por Mercúrio, passa por Urano, isso dá uma impaciência muito grande. Um nervosismo, uma irritação que da onde vem? Com o Plutão lá, né, fazendo uma quadratura com esse Sol e com essa Lua, meu Deus, né? Vamos nos acalmar, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, quando a coisa está muito explosiva, que matar ou morrer, nem mate, nem morra, apenas cale, concentre-se, volte-se para dentro. Isso é bastante importante. Em muitas situações, limites que você vai atravessar nesse processo, que já vem atravessando, que desde o dia 10 essa energia já está presente e vai até o dia 30 e depois 6 meses, mas assim, o mais crítico dela, tá? Então a gente está vivendo momentos de muita tensão mesmo, né? Na vida pessoal, na vida coletiva. Tem muita coisa que a gente muitas vezes se abstrai dos fatos, mas tem muita coisa acontecendo, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse eclipse, ele é interessante que ele começa em Áries, né? 29 graus de Áries, mas depois ele vai para Touro, tá? Então, o que é o Áries? O Áries é o impulso, é o vai ou racha, né? Eu tô aqui, é o grito, né? É o choro do bebê quando nasce, né? E esse é o processo. Então, parece que é como se no momento em que acontece o eclipse, né? E a lua nova junto, tem coisas que vêm repentinamente, situações que você vai tropeçar nelas, porque elas vão te atropelar literalmente, e pedem respostas rápidas, e muitas vezes respostas prontas, o que não dá para confiar. Porque aí depois Touro, ele vai dar vocês imaginem assim, Áries é a flecha, né? A flecha que vem em toda a velocidade depois de disparada do arco, tá? E Touro é o alvo, né? O Touro seria aquela placa de madeira onde tem o alvo, né? Então, assim, com a velocidade que essa flecha vem, né? Ela vai penetrar esse alvo aí, tá? E o alvo é o que? A matéria, né? Touro, é a terra, são os recursos, é aquilo que é aquilo que me dá substância, né? O touro, ele é absorção, né? É absorção de energia para transformar aquilo em matéria. São os alimentos que a gente come que se transformam em energia no nosso organismo, né? Então, ele é um transformador, né, de energia em matéria, tá? Ele precisa assimilar essa energia aí. E aí, então, e por isso que Touro é mais vagaroso, né? Ele precisa ter tempo para, né, para ruminar as coisas e tudo mais. Então, essa flecha entra e, assim, possivelmente você deve estar vivendo, vai viver, ou vai, né? O eclipse vai provocar na sua vida decisões que você tem que tomar. Sim ou sim. Não tem jeito.
tá? E aí você vai falar, não, peraí, eu preciso um pouquinho mais de tempo, não dá para resolver agora. Não tem, lamento, vai ter que resolver. Então, é por isso que gera essa tensão, né? Em que você vai ter que resolver coisas que talvez você precisasse de um pouquinho mais de tempo. Então, o improviso também aí vai acontecer. Bom, é muito interessante também que essa lua, né? Essa lua nova, esse eclipse, ele traz algumas coisas interessantes. A primeira delas é que Lilith, que é um asteroide, que na verdade é um ponto, né? É um ponto cego que tem a ver com a Lua, tá? Ela vai estar bastante evidenciada nesse mapa aqui, fazendo uma oposição com Saturno, que está em Peixes, um trígono, né? Com essa Lua e esse Sol, né? E com o nó do norte também. Qualquer coisa que passa no nó do norte, né? E a gente vai ter aí um nó do norte muito cheio de, como é que se diz, muito movimentado também, né? Tudo que passa no nó do norte vira acontecimento, fato, muitas vezes, tá? E aí essa Lilith, o que é uma Lilith? Ela vai estar no 0 grau de Virgem, fazendo um aspecto tenso, meio desagradável, né? Com Plutão, né? O que a gente pode entender, né? A Lilith, ela em Virgem, ela pede objetividade, mas às vezes ela se perde no detalhe. Ela precisa ser prática. Aliás, Touro também pede essa praticidade, né? Mas às vezes ela se perde nas minúcias, nas nuances das coisas. E isso também a estressa, tá? Esse aspecto aí que eu tô falando, nesse quincuncio, vai também, né, que eu falei, faz um aspecto com o Sol. E esse Sol, ele tá recebendo também uma conjunção de uma estrela, Miraque, né? O Miraque, como queiram, né? Miraque é uma estrela que é a beta de Andrômeda, né? Da constelação de Andrômeda. Tem a estrela alfa, né? Tem a estrela beta. Miraque é uma estrela que fala de coisas muito agradáveis, de beleza, tá? Geralmente são pessoas que são tocadas por essa estrela, pessoas ou situações, é uma época assim, de espírito muito brilhante, de grande devoção, benevolência, bênçãos são lançadas, tá? Tudo isso é muito interessante, tá? Apreciar o belo, a arte, mas às vezes, né, tem um ladinho B aí também, né, que nem sempre é muito agradável, porque às vezes essa benesse toda, essa benevolência toda faz com que as pessoas também fiquem um pouco inertes esperando o dom, esperando o milagre acontecer, né? Essa é a estrela também que fala um pouco daquela princesa que está dormindo, no complexo de Cinderela, né? Esperando o príncipe encantado. E às vezes ele não vem. Apesar de ser uma estrela muito positiva, a gente tem que prestar atenção nesse aspecto que ela faz aí com Saturno, assim, cobrar um pouco mais dos nossos sonhos. Até que ponto eles são reais? Até que ponto você vai sentar e vai esperar e o sonho vai acontecer do jeitinho que você sonhou, do jeito que você quer? Às vezes não, né? Às vezes você tem que fazer adaptações, pular etapas, fazer contornos, né? Deixar para depois, né? Adiar esse sonho, enfim. Alguma regulação você vai ter que fazer nesse sonho, porque ele não vai vir da maneira que você imaginava. Então é importante, embora ele esteja aí, tá? Por falar nas estrelas fixas, né? Tem algumas coisas muito interessantes que estão acontecendo nesse mapa que vale a pena comentar, né? Eu falei de Miraque, que vai pegar justamente o Sol, né? E a Lua aí. É interessante porque nessa conjunção do Sol e Lua aí, a gente vai ter também um asteroidezinho chamado, né, Vesta, que vai estar próximo. E Vesta é muito confortável. Vesta é o fogo do lar, né? Então é aquilo que faz você ficar confortável, bem, né? Com essa mira que aí também, né, tudo bem, tudo bom. Mas eu acho que enquanto ideal isso é muito importante, tá? Porque vai ser muito desafiado, principalmente por Mercúrio, que logo em seguida ao eclipse vai entrar em retrogradação, né? E aí tem todas aquelas questões que se fala do Mercúrio retrógrado, meio que eu fui, mas eu volto, né? Então a viagem que eu marquei não vai sair agora, mas é um momento bom de você revisar papéis, de você revisar ideias, situações, de reorganizar determinados trabalhos, enfim, é bem legal para isso daí.
Mas às vezes pode inibir um pouco algumas situações aí, as coisas ficam um pouquinho travadas. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Mas eu acho que tem essa parte do né, que é importante do Mercúrio retrógrado. É rever, repensar, reanalisar, né, reequilibrar, né, restaurar, enfim. Tem todo esse lado aí que eu acho bastante interessante, tá? Então eu acho que essa coisa assim, às vezes o complexo de Cinderela é bom a gente prestar atenção, dar uma desviada no assunto, né, buscar outras formas de conseguir. Esse Mercúrio, ele vem, como eu falei, com uma estrela também, Mencar. Esse Mercúrio, ele está muito próximo de Urano, em Touro, né? Os dois estão em Touro. E isso dá, né, a Lua vai passar ali por cima, como eu já falei, vai dar um certo estresse, um certo nervosismo, uma certa pressa, uma certa vontade que as coisas aconteçam logo, uma impaciência total, né? Mas a estrela Mencar vai dar um outro efeito aí. E olha que tem o Plutão lá também nessa coisa toda. Mencar é da constelação da baleia, né, de Cetus, né, que pode ser a baleia de Jonas, mas todos os monstros, né, na verdade, essa é uma estrela que era tida muito como maligna, tem bastante tempo atrás, né, pelos antigos, e ela é um monstro, tanto é que essa estrela tem a ver, né, com você se confrontar, né, com doenças, desgraças, porque o monstro que você olha pela janela, que pode estar dentro, que pode estar fora, né? Então, aí também dá problemas de garganta, porque tem a ver com... Enfim, gente, não é uma estrela muito agradável, né? Vamos dizer assim, tá? Às vezes a gente é vítima do inconsciente. Então, vai ter uma série de energias no ar trabalhando. Já tem Plutão lá em cima com os dois, né? Com o nó do norte e o nó do sul. Tem essas questões todas. Então, a gente está meio Cinderela na história. E as coisas vão acontecendo. A gente vai ver muitas coisas saindo, né? Muitas coisas vindo à tona. Podres, coisas ruins. A gente já está vendo isso, né? De alguma forma. Vindo à tona, vindo acontecendo o tempo todo. E aí, a gente se deixar levar por essa onda também, quer dizer, eu estou sonhando no mundo da lua, mas o mundo não é aquilo que eu quero, para o mundo que eu quero descer, e aí dá muita frustração também, né? Dá muita decepção, muita até depressão. Então vamos prestar atenção para a gente não cair nesse conto furado da Cinderela. Vamos esperar o príncipe, mas vamos colaborar um pouco com o processo da historinha toda, tá? Bom, eu falei de Mencar. Tem algumas estrelas também muito legais, né? Que vão conformar isso daí também. Por exemplo, tem uma estrela que encosta em Netuno, que também vai fazer, né, um contato aí com o Sol e a Lua, né? Que é uma estrela muito bonita, que é Fomalhaut, né? O Fomalhaut, como vocês queiram chamar, tá? Essa é uma estrela que também é uma estrela muito bonita, é uma guardiã também, né? Uma estrela real, né? E ela fala muito de ações para a humanidade, de você sair do seu lugar, né, de individualismo e perceber que as coisas têm que ser feitas para um sentido maior, né, para coisas maiores. Então é uma estrela de muita abnegação, de muito idealismo, de muito trabalho, né, para você conseguir chegar aos seus ideais, né? E aí eu vou ter outra estrelinha que vai estar encostando em Vênus, Aldebaran, né? Essa Vênus aí, ela tá fazendo um aspecto já de finalzinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Um aspecto de quadratura com Saturno em Peixes, né? Mas já tá acabando esse aspecto. Na verdade, ela já conversou nessa quadratura, né? A Vênus já conversou com Saturno. E esse trânsito é um trânsito assim... Como eu falei antes, dá uma certa decepção. Algumas coisas a gente tem que desistir para conseguir outras. Aliás, gente, com Plutão na jogada, você sempre paga um preço, né? Que seja o melhor possível, a melhor negociação, certo? Mas o preço você vai ter que pagar. E às vezes é desistir de alguma coisa, adiar essa alguma coisa. E não se deixar levar, para não ser vítima do inconsciente, do ficar achando que tudo é ruim, de que as coisas nunca vão andar para frente. Nenhuma realidade está dada totalmente, né? Eu acho que o eclipse ele faz a gente olhar mais profundamente para aquele ponto que você já passou várias vezes, que você já embutiu que ele é assim, e às vezes não é, às vezes tem coisas que você precisa modificar, tá? Então eu acho que tem estrelas no céu que te auxiliam nisso, sem deixar você cair na bobeira, tá?
e outras tantas que te cutucam, né? Eu tô falando muito dessa de Mercúrio, porque Mercúrio, como vai entrar retrógrado, então é meio que a gente às vezes desistir das coisas por medo, por não querer se frustrar. Então é bom prestar atenção nisso aí também, né? Bem, eu já falei algumas coisas, eu queria dar assim, uma resumida, assim, pra gente entender um pouco, porque às vezes é muito difícil a gente separar, né, o que está fora do que está dentro, né, aquilo que vai acontecer na minha vidinha, né, no meu cotidiano, e aquilo que está acontecendo no mundo, como se essas duas coisas não tivessem correlação, mas tem, o tempo todo tem, né? A gente é influenciado e atravessado por uma série de coisas que estão no ar mesmo, tá? O que eu queria dizer, né, é que, de qualquer maneira, eu acho assim, eu acho que é uma guerra de fronteiras, no modo geral falando, né? Assim, porque Plutão também vai estar em duas fronteiras, né? Que é justamente nó do norte e nó do sul. É como se a gente tivesse que fazer escolhas mesmo, que não vão ser as mais agradáveis muitas vezes. Mas que a gente preste atenção nessas fronteiras que a gente estabelece na nossa vida, tá? É interessante porque Saturno, ele tá em peixes, né? Então, ele meio que testa os limites mesmo, no sentido de que aonde começa, aonde termina, né? O que começa e o que termina, né? Até onde vai minha responsabilidade sobre as coisas, até onde eu conformo tudo isso que vai no inconsciente. Lembra que Mercúrio tá lá, né? Olhando aquela estrelinha lá que vai dar um certo... a ser levado pelo inconsciente coletivo, né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso, de olhar as coisas mais olhando para dentro, né? A nossa concentração, né? Não adianta a gente ficar o tempo todo só querendo ou caminhar com os outros ou discutir com o mundo. Eu acho que a gente tem que contrabalançar essas energias. A nave está passando, né? A gente está vivendo esse período. Eu não vou dizer que a gente está indo em direção ao abismo, o mundo vai acabar. Não, eu não acredito em nada disso. Mas eu acho que a gente está muito na beirinha desse abismo, né? E que, claro, que se alguém apertar um botão lá, tudo pode acabar. Mas isso sempre esteve presente, né? E assim como eu acho que a gente também jamais vai desfrutar de uma vida paradisíaca, né? Isso aí é só quando a gente morre, né? Se a gente tiver esse merecimento também. Então, o que eu acho, assim, que a gente tem dois caminhos nesse processo que a gente está vivendo e que vai se aguçar com esse eclipse, né? O caminho do pânico, e que aí, adeus, se joga no buraco porque tudo acabou, né? Não vai ter muita saída, tá? Ou então perceber que é mais do mesmo. A gente já teve muitas crises, né? E assim, a nossa vida é muito pequena. Por que eu tô falando isso? Porque Plutão em Aquário, ele vai reviver uma série de situações muito revolucionárias, muito complicadas mesmo, né? Que aconteceram há muitos anos atrás, né? No século XVIII, por aí, que a gente vai ter a Revolução Francesa, a Independência Americana, o Haiti, né? Do Haiti, e vários conflitos que graçaram aqui, principalmente na América do Sul, né? América do Norte também, que teve a própria, como eu falei, Revolução Americana, né? E a gente está no eixo touro-escorpião, muito em cima da questão, né, do dinheiro, porque as guerras coloniais aconteceram por quê, né? Por causa de dinheiro, né? Por causa da questão econômica, tá? Era para se livrar, né, do colonizador que somava, né, que na verdade comia junto com os proprietários aqui e tudo mais. Então acho que tudo isso vai voltar. A gente está vendo uma guerra que tem muitas questões econômicas também por trás dela, e na frente, muitas vezes, né, que é bem evidente. Então, assim, o que eu acho é que sempre isso esteve presente. Então, o Apocalipse, assim como o Renascimento, a Fênix, sempre estiveram presentes em qualquer momento da história que a gente vá. Então, não adianta a gente se desesperar. A gente, assim como a gente tem o problema, a gente tem as condições de resolver. Tem um monte de coisa do futuro vindo, dessa invasão da nossa privacidade acontecendo. Sim, mas nós plantamos elas aí. Assim como nós plantamos, a gente também tem como organizar e resolver. Vai demorar? Vai ser rápido? Né? As coisas levam tempo para chegar e tempo para sair, certo? Evidentemente que a gente vai buscar esse processo todo, que eu quero dizer, é não cair dentro do abismo. Tá? Então, assim, não adianta se desesperar, achar que é o fim de tudo, de todos. Não. Tem uma beirinha aqui, olha, se pisar nessa pedra, você escorrega. Mas se você pisar na do lado, se segurar mais aqui, você consegue. Então, andar na corda bamba, contornando o abismo, entendeu?
para não deixar o apocalipse chegar. Acho que é um pouco por aí. Difícil? É. Complicado? É. Mas, quando é que não foi? Meus amigos, olha, tem muito mais coisa para falar, mas eu vou parando por aqui. De repente eu volto numa edição especial para falar alguma coisa mais detalhada, mas vamos prestar atenção nessas coisas, né? O importante é, na beira da crise, chutar o pau da barraca, você se controle, porque isso também é buscado de você com Plutão, né? O seu controle emocional sobre as coisas. Ele é dramático, ele é apocalíptico, mas ele quer de você que você olhe para as coisas com verdade, com frieza muitas vezes, né? Frieza no sentido de tirar um pouco essas emoções, de perceber que você tem condição de dar a volta por cima, ou pelo menos contornar o abismo, devagarzinho e sempre, tá bom? Meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga. Você gostou do vídeo? Curte, né? Comenta, manda para os seus amigos, tá? Se inscreve no canal. Um grande beijo para vocês, ficou enorme, mas não tinha como ser diferente, ainda ficou muita coisa de fora. Um enorme beijo para vocês. Boa alunação. Boa eclipse. Que ela não te eclipse, e sim que ela te revele coisas, ok? Beijão, tchau, tchau.